Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. Hoje quero falar sobre um tema de um Deus de relação pessoal. Quero usar como base o Marcos capítulo 10, do verso 46 em diante diz: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando, diziam aqueles que o mandavam calar. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego responde: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recupera a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Muitas vezes, ao olharmos para esse texto, ficamos a perguntar: como Jesus pergunta para um cego: o que queres que eu te faça? Essas indagações sobre algumas atitudes de Deus ou de Cristo permeiam várias passagens da Bíblia. Por exemplo, quando Deus vem conversar com Adão depois do pecado e pergunta: o que foi que aconteceu? Ou quando indagamos: se Deus é sabedor de todas as coisas, por que preciso confessar? Bom, o fato importante é que o Senhor não quer uma relação impessoal conosco. As perguntas de Deus ou de Jesus abrem caminho para o diálogo, para que nos abramos em nosso mais profundo ser, para que saiamos do impessoal, para que nos coloquemos, nos expressemos, para que nos exponhamos diante dele. Uma das dificuldades que o homem tem é a confusão entre temor e medo. A religiosidade pintou um Deus cruel, severo. Explica-se os atributos de Deus, justiça e santidade, muito mais como separatório do que como de proteção e resgate da humanidade. O fato dele ser santo não quer dizer que vai te consumir em suas falhas, mas que sempre virá até nós sem as amarras do imperfeito, que relaciona conosco tendo como viés suas próprias fraquezas. Ele ser santo quer dizer que tem condições de relacionar conosco apesar de nossas fragilidades ou pecados e imperfeições, tendo condições de estar perto sem nos condenar. Quando chama o homem para ser santo ou justo porque ele é muito mais para que usufruamos de uma comunhão próxima e sintamos o quanto é maravilhoso. Isso significa que você pode se aproximar. Você não precisa ter o medo de ser abençoado, como aconteceu com aquela mulher que sofria de um fluxo sanguíneo e com medo toca Jesus escondida. Não, você pode se aproximar, pois não será condenado. Então, o temor passa a ser a ideia de reverência a quem ele é, e não de medo. Então, quando olhamos para esse texto de Marcos, Bartimeu está à beira do caminho. Era um marginal, mendigo, que ao saber que Jesus passava, ver a oportunidade de se libertar de sua cegueira e mendicância. Ele grita, não se preocupa com a multidão que o manda calar, ou seja, quantas vezes não conseguimos nos expressar ao Senhor porque vivem a nos dizer que assim não pode, que é preciso ter determinada liturgia para ser ouvido, que é preciso ter determinado ritual, que tem que cumprir determinadas regras para estar à altura da audição de Deus. Não, você pode e deve se aproximar sem cerimonialismo, sem mediadores. Você, única e exclusivamente você, tem livre acesso a Cristo. Pode se aproximar como estás, sujo, até sem fé, com raiva ou ansioso. Outro detalhe importante é que ao abrir espaço para que Bartimeu diga o que quer, é um chamado para que expresse seus mais profundos desejos e sentimentos. É para que o homem tenha em si a responsabilidade de dirigir seus interesses. Há respeito de Deus pela sua humanidade, pelo seu arbítrio, pelas suas vontades.
quando conversa com Adão e pergunta o que houve, também segue o mesmo viés. Para que se exponha, confesse, expresse seu medo, seu receio e tenha experiência com a misericórdia de Deus. Perceba que apesar da palavra ter dito que ele iria morrer se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte ali era a separação de Deus, mas o Senhor, apesar de expulsá-lo do jardim como proteção, inclusive, para que ele não eternize o pecado, o Senhor derrama a graça e Adão sai com a condição de poder retornar ao Senhor. É preciso compreender que, apesar de ser onisciente, conhecedor de todas as coisas, ele não vem com encheirimento, quer saber o que você quer que o dono da casa permita. Por isso a fala: o que queres que eu te faça? Você me permite tocar em você, Bartimeu? Você me permite mexer em você? Você me permite aproximar de você? Outro detalhe importante da relação é que Bartimeu não dá ouvido aos que querem cerceá-lo, aos que dizem não vai dar certo, ele não vai te ouvir, cala-te, não incomode Jesus. Você não está seguindo os trâmites para ser ouvido por ele. Bartimeu não segue os padrões, simplesmente grita ao Senhor. E quando é chamado, deixa tudo, sua capa, e corre até o mestre. A capa para o mendigo era algo importante, pois servia para proteção, para se enrolar à noite, era sua casa. Então, o que ainda nos amarra para estar diante do mestre, para um diálogo do que realmente precisamos e queremos? O que é a tua capa? Às vezes a própria religiosidade é a nossa capa, nossas crenças, o medo de se expor, o receio de que nos julguem. O que prejudica de ir até Cristo e publicar seus anseios, suas vontades, necessidades, confissões? Cristo está pronto para uma relação profunda, um diálogo aberto. Ele está pronto para salvar você. E não a salvação no sentido religioso, salvar você de todas as amarras que prejudicam de ter essa aproximação curadora, libertadora, humanizadora, sem um viés condenatório, sem bullying, humilhação e inaceitação. Confie e veja quais são os empecilhos. Qual é a tua capa? Deixe e se aproxime. Ele está pronto para você. Paz ao coração de todos e que Deus lhe abençoe.